O primeiro parágrafo do texto está na voz passiva com auxiliar. No Nordeste, a história do Bumba Meu Boi foi inspirada na lenda da mãe Catirina e do pai Francisco. Essa história do Bumba Meu Boi é o sujeito paciente. Ela foi inspirada por alguém na lenda assim sensata. Então é uma voz passiva analítica, beleza? Que ele fala voz passiva com auxiliar significa o quê? Voz passiva analítica com a presença da locução verbal com o verbo auxiliar, por isso voz passiva com auxiliar, e verbo principal que é o particípio, tá? Particípio flexionado. Dizem alguns estudiosos, porém, que em se tratando de um sujeito representado por nome de coisa, a história do Bumba Meu Boi, mais adequada seria a passiva pronominal. O que é a passiva pronominal, moçada? VTD mais C mais sujeito paciente. Alugam-se casas, compram-se roupas, isto é, casas são alugadas, roupas são compradas, beleza? Então, olha só, em estilística, ele fala o seguinte, olha, quando o sujeito é uma coisa, então é interessante colocar a voz passiva sintética, tá? Então ele colocou aqui, é uma questão que a gente fala que é uma questão didática. Ela nos mostra algum princípio, tudo bem? Beleza. A questão só pede o seguinte, a nova forma adequada seria. Então o que ela banca quer? Ela simplesmente quer que você observe essa estrutura na voz passiva sintética. VTD, verbo transitivo direto, mais C, mais sujeito paciente. Vamos lá. No Nordeste, inspiraram a história do Bumba Meu Boi na lenda das mães Catirina e do pai Francisco. Inspiraram, não tem pronome C aí. Então, inspiraram agora tem um verbo, tem um sujeito indeterminado e ele é um verbo transitivo direto. A história do Bumba Meu Boi, ele é simplesmente o objeto direto da voz ativa. Então, não cabe. No Nordeste, a história do Bumba Meu Boi teve sua inspiração na lenda. Agora ele colocou o verbo ter, transitivo direto. A história do Bumba Meu Boi é o sujeito agente e nós temos sua inspiração como objeto direto, temos paciente. Isso é voz ativa. Falta colocar o pronome ser, a passivadora aí. Inspiraram-se no Nordeste a história do Bumba Meu Boi na lenda da mãe Catirina e do pai Francisco. O teor, inspiraram-se a história. Nesse caso, olha só. Quando eu tenho inspiraram, que é um verbo transitivo direto, e eu tenho se, ele sendo o pronome passivador, o termo não preposicionado, a história do Bumba Meu Boi na lenda da mãe Catirina e do pai Francisco, o núcleo é história. Sujeito paciente singular, então tem que ser o quê? Inspirou-se, na letra D. No Nordeste, a história do Bumba Meu Boi inspirou-se, aí sim, na lenda assim assado. Então tem o VTD mais C, que é o pronome passivador, concordando com o sujeito paciente. Nesse caso, o sujeito paciente é singular, verbo no singular, alternativa D. Letra E. A história do Bumba Meu Boi é de inspiração na lenda tal. Isso é voz ativa. Eu coloquei apenas o verbo o verbo ser, com predicado nominal aí. Verbo de ligação é. Beleza? Por isso, a alternativa D de dado é a correta.